aqui que eu recebo todos os prefeitos do estado, já recebi quase que 130 prefeitos que votaram, que não votaram, que foram aliados, que são aliados, que não são aliados, porque a minha lógica, como eu já estive várias vezes com o prefeito de Campina Grande, discutindo pautas que sejam administrativas e sejam republicanas. É assim que eu entendo fazer política. Essa discussão, essa abertura de diálogo ainda maior, ou aprofundamento de diálogo com esse prefeito Romero Rodrigues, passa por uma expectativa de que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, possa também sentar para debater 2022 numa aliança com o governador João? Aí é uma discussão que cabe ao partido do prefeito, ao partido do ex-prefeito Romero. Eu sempre disse que, na minha forma de fazer política, eu jamais interferi nem em partidos da base para tentar convencer o partido a ter essa ou aquela atitude, agir assim ou assado, quanto menos um partido que nem sequer faz parte da base do governo ainda. Né? Essa é uma questão que precisa ser entendida. Então, essas discussões, eu acho que as pessoas que estão envolvidas, elas escolherão seus melhores caminhos. E vamos imaginar que qualquer que seja a decisão tomada no futuro, ela terão perdas e ganhos. Isso é natural. Você terá, por exemplo, pessoas que são hoje aliadas de Romero, caso haja uma aliança do PSD com o Cidadania, pessoas que dirão que não seguirão essa aliança. É isso que a gente tem que colocar e tem que entender. E da base do governador João Azevedo, haverá pessoas que dirão, eu não tenho como conviver com essa aliança? É possível. É possível. O senhor trabalha com essa tese? Ou o senhor acha que, olhando o cenário, você diz, não, é possível também construir com todos? Aí eu pergunto especificamente, é possível uma presença de Romero e veneziano na mesma base do governador, ou o senhor nem cogita essa possibilidade? Não, claro que eu cogito. E eu acho que se os dois tiverem o desprendimento suficiente para entender que a Paraíba é maior do que João Azevedo, que é maior do que veneziano, maior do que Romero, é maior do que qualquer um de nós individualmente, nós procuraremos buscar uma alternativa. É isso que eu estou dizendo. Durante esse processo todo de discussão, poderá haver pessoas que não concordem. Eu acho que isso é natural na política. Afinal de contas, nós não teremos unanimidade e eu espero que não haja unanimidade mesmo. Até porque se diz que toda unanimidade é burra. Então, eu espero que não ocorra unanimidade e eu espero que o máximo que a gente possa construir nessa unidade em torno da Paraíba, não em torno de João Azevedo, não em torno de ninguém individualmente, em torno da Paraíba, que tem dado, né, claro, de uma forma muito clara para todo o Estado, de que essa gestão tem dado, sim, resultados importantes para a Paraíba. A Paraíba é reconhecida hoje nacionalmente por sua política de educação, é conhecida pela sua política tecnológica, é conhecida por estar inseridas em processos de pesquisa muito além do que se fez nessa Paraíba nos últimos 20 anos. É possível pelo reconhecimento que esse Estado tem de ter uma força de segurança que é a primeira do Norte e Nordeste. E se isso ocorre, são os investimentos que nós fazemos na segurança, são quase 100 mil profissionais da segurança hoje promovidos no Estado da Paraíba, nesse curto espaço de tempo. São os investimentos que são feitos na infraestrutura do Estado, são investimentos que são feitos até em áreas que talvez a população nem tenha conhecimento, como o radiotelescópio Bingo, que está sendo implantado lá em Aguiar, mas que a Paraíba está entrando com 11 milhões de investimento de 25 milhões. E para se ter ideia, o governo federal entrou só com R$1 milhão, mas nós sabemos do que será isso para a pesquisa, para o Estado. São os investimentos que nós estamos fazendo dentro da UEPB, quando antigamente só se discutia briga entre Poder Executivo e a Universidade Estadual. Hoje a Universidade Estadual é parceira. Nós assinamos convênio de R$15 milhões para exatamente comprovar e mostrar o interesse que nós temos na ciência, na pesquisa, na inovação. É isso que nós estamos discutindo, essa Paraíba nova, que para algumas pessoas é surpreendente e querem, muitas vezes, levar para piquenês que a política, às vezes, de alguns, faz com que essa discussão queira sempre ser discutida dentro desse nível tão baixo. E eu não acho que é isso, não. A Paraíba precisa ter um ambiente
que seja um ambiente em que os poderes sejam respeitados, que haja harmonia verdadeira entre os poderes, que todos os temas, por mais difíceis que sejam tratados, nós tratamos enfrentando de frente. Realmente de frente. Nós encontramos aqui problemas junto a funcionários do antigo IPEP, que rolava há anos e que nós equacionamos. Nós resolvemos o problema da Bolsa Desempenho dos profissionais de segurança. Nós resolvemos problemas dos procuradores do Estado que rolava há anos. Estamos resolvendo definitivamente o problema de uma coisa que é absurda em termos de relações trabalhistas, dos chamados codificados. Nós vamos acabar. Um problema de 30 anos no Estado e que nós vamos acabar com isso. Ou seja, nada no nosso governo é jogado para debaixo do tapete, nem tentativa de utilizar formas não republicanas para resolver. Nós enfrentamos os problemas, resolvemos e cria-se no ambiente da Paraíba um ambiente de diálogo, de compreensão, de respeito. E nessas relações políticas, que eu sempre digo, é preciso que a gente vá para um outro patamar. É preciso que a gente vá para um patamar de que adversário político não é inimigo. Que adversário político pode divergir com relação a opiniões. Você não pode aceitar extremismos, você não pode aceitar agressões, você não pode aceitar falta de respeito, você não pode aceitar mentiras, você não pode aceitar fake news. Mas isso, em se tratando de pessoas que tenham a vontade política de fazer melhor pela Paraíba, eu estarei sempre disposto a sentar e encontrar novos caminhos. Você está revelando aqui a possibilidade, ou pelo menos a intenção de trabalhar numa construção, numa aliança com o ex-prefeito Romero, mas com a permanência do senador veneziano Vital do Rego também na base, fazendo essa unidade. Essa fórmula pode ser encaixada também, governador, nessa disputa ou nessa pré-disputa que se construiu para a vaga de senador na sua chapa. E aí eu falo do deputado federal Efraim Filho, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do Progressista, já lançado, já anunciado e defendido pelo prefeito Cícero Lucena de João Pessoa. Dá para se repetir aquela dose? O deputado Ranieri Paulino já veio com essa informação do que aconteceu em 98, quando o governador do estado tinha ali 2 candidatos ao Senado, um dentro da chapa e o outro fora? Veja bem, eu particularmente não sou adepto dessa ideia. É uma questão de opinião. Nós vamos, na época devida, colocar todas essas possibilidades em discussão. Entretanto, eu não acho que essa seja a melhor alternativa. Nós temos que entender que no próximo ano nós vamos ter uma chapa majoritária e que tem 3 posições dentro da chapa. É o candidato a governador, o candidato a vice-governador e um candidato a Senado, porque teremos só uma vaga. Se você tivesse 2 vagas no Senado, era óbvio que você tivesse 2 candidatos, dois pré-candidatos sendo lançados. Entretanto, numa vaga única, acho muito improvável. Não estou aqui rejeitando, porque essa é uma discussão que ainda nem começou a ser feita. Entretanto, eu não vou aqui me posicionar. Qual é o critério, governador? Qual vai ser o critério para essa composição? Seja da escolha do senador, seja da escolha do candidato a vice. Assim. Qual é o primeiro item de uma lista de critérios que o senhor olha e diz assim, olha, vai ser geográfico, vai ser geopolítico, vai ser de voto, vai ser de representação, enfim, de tempo de televisão. Qual é o primeiro item da sua lista? Primeiro, ele não se restringe a você fazer uma escolha pela geografia. A geografia não define, de forma nenhuma, que deve ter um candidato do Cariri, do Curimataú, do Sertão, do Brejo, tal. Não é isso que define. Logicamente que numa composição como essa, em função do andamento das possíveis alianças, você pode ter a alteração do cenário, tanto de pessoas que são oposição, como de aliados que se comportem com a concordância ou não dos cenários que estão sendo colocados. Para que você tenha uma ideia, nós estamos discutindo ainda hoje no Brasil a formação até dos partidos. Como será essa coisa da federação? Eu estive recentemente participando a convite da reunião da Executiva do Cidadania, em que está sendo colocada essa questão da federação. É importante para o Cidadania participar de uma federação? Claro, é importante. Eu poderia ser contra o Cidadania entrar numa federação? De forma nenhuma. Um PSDB? Não, entenda a lógica. Você precisa, e a minha fala dentro da Executiva foi exatamente nessa direção. Nós temos que discutir, primeiro ponto, se o Cidadania vai participar de uma federação. Segundo,
com quem será essa federação. Terceiro ponto, como serão as regras para estabelecer o comando estaduais dessa federação? Isso tem que ser muito claro, isso tem que estar muito claro. Se o senhor não comandar, o senhor sai? Se o senhor não comandar, o senhor se desfilia? O se aí é muito difícil você, nesse momento, estar discutindo. Tanto que lá, na reunião, eu disse claramente que não vetaria nenhum partido. Eu não estou vetando o partido, nem posso colocar aqui como veto. Se o partido tal entrar na coligação, entrar na federação, eu saio do partido. Não, de forma nenhuma. Entretanto, nós temos que discutir claramente como será o comando dessa federação no Estado. E em cada Estado, logicamente, que o cidadania tiver candidatos e tiver representação política. Essa é uma questão que é fundamental. E houve, de certa forma, um consenso em torno disso na própria executiva. Nós sabemos que é necessário. Essa coisa que a imprensa também colocou, o cidadania vai fazer uma federação com o PSDB, vai fazer federação com o PV. Tudo isso são especulações, considerando que a própria consulta prévia que está sendo feita dentro do PSDB sobre a escolha do presidente, do candidato a presidente da República, vai definir, vai influenciar nessa decisão de entrar numa federação ou não junto com a cidadania. Governador, se você não tem sequer esse cenário, você não pode querer conclusão de um fato que sequer começou. O senhor gostaria de ter o ex-prefeito Romero Rodrigues como seu candidato a vice-governador? Não, eu não vou responder a isso de forma nenhuma, porque aí você está especulando uma situação que eu jamais nem tratei com o ex-governador, com o ex-prefeito. Nós não tratamos desse assunto, nós não discutimos sequer ainda se haverá ou não. E você fazer uma observação dessa levaria a outras especulações, talvez, que a imprensa goste muito de fazer, mas que eu não farei nenhum comentário a esse respeito. Venhamos e convenhamos. Você falou no PV aí, o ex-prefeito Luciano Cartacho tem batido muito na sua gestão. O governador João Azevedo tem dito que é pré-candidato ao governo do Estado. O senhor teme enfrentar Luciano Cartacho nas urnas? Como é que você tem acompanhado a posição dele em relação à sua gestão? Quem vai para um processo de reeleição não tem que se preocupar quem será o candidato da oposição, ou quais serão os candidatos que estarão na oposição. É evidente que Luciano é diferente de Lucélio. Né? Às vezes se confundem, evidentemente. Inclusive, essa foto, essa foto é de Lucélio. É de Lucélio e não de Luciano. Então, não há comparação. Entretanto, da mesma forma que eu fiz o enfrentamento e os debates na época com Lucélio, nós faremos com Luciano se ele for candidato. Não vejo diferença nenhuma, nem vejo problema nenhum. Bom, para a gente fechar esse bloco aqui, hoje, sua relação com o ex-presidente Lula, qual é? Especula-se muito. João é ignorado por Lula, João é atendido por Lula, vai ser... Qual é a sua relação real hoje, política, e com a sua projeção também com o ex-presidente Lula? Vou lhe dar um minutinho, a gente vai rapidinho no intervalo comercial e volta aqui para fechar a nossa conversa com o governador João Azevedo. É um minutinho. Quando o assunto é velocidade, a Tele dispara na frente. A internet mais rápida da Paraíba está com uma oferta imperdível. Aproveite agora o plano de 400 MB por apenas R$ 99,90 e você ainda recebe Wi-Fi e streams grátis. É conexão rápida de verdade. Dispare na velocidade da Tele e assine já. Tele, internet de fibra. Conhecer a estrutura da Faceni foi uma das experiências mais completas que já vivi. Laboratórios com a mais alta tecnologia, hospital conveniado exclusivo, 2 centros de saúde, fazenda escola e academia própria fazem da Faceni o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. Eu escolhi odontologia, mas você tem mais 8 opções de curso que vão te fazer avançar na carreira.
Invista em você. Vem ser Facene. Ok, estamos de volta aqui com o Frente a Frente, conversando hoje com o governador da Paraíba, João Azevedo, que está revelando tudo aqui no Frente a Frente dessa segunda-feira. E agora eu quero falar um pouco sobre essa história da sua relação com o ex-presidente Lula. Em algum momento você falava que o palanque de Lula estaria garantido aqui já na Paraíba, e aí teve ali muitas novidades em relação a isso. Afinal de contas, governador, qual é a sua relação hoje com o ex-presidente Lula e o que é que o senhor espera, naturalmente, dessa relação para 2022? Eu já afirmei várias vezes até, e vou ser talvez um pouco repetitivo aqui, que eu tenho dito claramente, eu não sou do PT. Eu faço parte de uma agremiação política, partidária, Cidadania. Se o Cidadania tiver um candidato a presidente da República, é óbvio que nós estaremos defendendo essa candidatura. Se essa candidatura for para um segundo turno, é lógico que eu estarei com essa candidatura, porque ela é tão boa que chegou aí para o segundo turno. Por outro lado, eu também disse claramente, deixei aqui, e disse isso dentro do próprio Partido Cidadania, de que eu não teria problema absolutamente nenhum de votar e apoiar a eleição do presidente Lula na Paraíba. Até porque, em 2018, o presidente nos apoiou, inclusive chegou a mandar uma carta para a gente nos apoiando naquele ano. Então, essa minha relação com o presidente, nós, no encontro que nós tivemos lá no Rio Grande do Norte, quando de uma reunião do Consórcio Nordeste, eu tive a oportunidade de dizer ao presidente que estaria à disposição do presidente